pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Viemos hoje para trabalhar fração, para tirar as dúvidas de vocês. Não é proibido ter dúvidas, proibido é procurar não esclarecer as dúvidas que tem. Então, o nosso assunto na aula de hoje é fração, o primeiro capítulo da unidade 2 do livro didático de vocês. Vamos começar explicando o que é fração. Fração é o ato pelo qual se divide, se reparte algo. Então, fração é tudo o que envolve uma divisão, é fração. Vamos lá então procurar entender melhor? Por exemplo, aqui, eu tenho meu inteiro. Então, nessa figura que eu tenho inteiro, ainda não está fracionado. Eu represento dessa maneira aqui. 1. É dessa forma que eu represento esse inteiro aqui. Nessa segunda situação, nós temos já uma figura dividida em duas partes. Então, agora aconteceu a fração. Aqui nós já temos o número fracionário. Nós temos, eu retirei 1/2, que está aqui, ó, 1/2. Nós já temos o número fracionário. Denominador e o numerador. O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. O numerador indica em quantas partes eu tirei. Então, eu tirei 1/2. Essa fração eu leio 1/2. Nós temos uma segunda figura aqui. Essa figura está repartida, então, em 3 partes. Então, e dessas 3 partes aqui, eu vou tomar 2 partes, que eu tomei, então, 2/3. Quer dizer, 2 partes de 3. O meu inteiro era 3, e dessas 3 partes, eu tomei 2, que foram 3 partes. Que quer dizer 2/3, 2/3. É assim que eu leio o número fracionário. O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Nas diversas situações que apresenta para saber quanto que é 2/3, eu também posso pegar o meu total e dividir sempre por 3. Próxima situação, então, nós temos uma figura aqui dividida em 4 partes iguais. Dessas 4 partes, eu vou tomar uma. Então, eu tenho 1/4. Eu tomei uma parte de 4, que significa 1/4. Este 1/4 aqui também, ele é igual. Vocês podem ver aqui, juntando aqui, ele é igual a 1/2. Eu falo que essas duas frações são equivalentes, porque se eu reparto dessa forma aqui, ela se transforma igual. Então, 1/2 equivale também a 2/4. Um inteiro dividido em 5 partes iguais. Dessas 5 partes iguais, eu vou tomar 2. Então, eu tomei de 5 partes, eu tomei 2. 2/5, que eu posso escrever 2/5, que estão aqui. 2/5. Próxima situação, então, aqui, eu tenho um inteiro dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao observar, vocês veem que as partes são todas iguais, porque fração é uma divisão das partes iguais. Então, dessas 6 partes que eu tenho aqui, eu vou tomar 3 partes. Eu tomei 3 partes de 6. Então, eu tomei 3/6.
sextos. 3 sextos. É assim que eu represento. Próxima figura aqui, nós vamos ver em quantas partes ela foi repartida, ela foi fracionada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O inteiro foi dividido em 7 partes iguais. Dessas 7 partes iguais, eu vou tirar uma. Então, de 7, eu tirei uma, que eu vou falar 1/7, que fica igual 1/7. 1/7. Uma parte de 7 e as partes têm que ser divididas todas iguais do mesmo tamanho. Quantas partes será que foram fracionadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram repartidas em 10 partes iguais. Dessas 10 partes, eu vou retirar uma. Então, eu vou tirar uma parte de 10, que é igual a 1/10. 1/10. Lembrando sempre que 10 eu vou ter sempre 1/10, 2/10, o 100, centésimo e o 1000, milésimo, quando nós chegarmos no 100. Próxima figura, esta figura amarela. Quantas partes ela foi dividida? Nós vamos contar também. Vamos fazer uns espaços para vocês verem que ela está dividida em quantas partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Em 11 partes iguais. Dessas 11 partes, eu vou tirar 2. Então, agora vai mudar um pouquinho a leitura. Vai ser 2 partes de 11. Então, eu vou ler 2, 11 avos. A partir de 10 para cima, então, começa 11 avos, 12 avos. Então, para finalizar, nós vamos agora fazer uma explicação, uma breve explicação sobre equivalência de fração. Equivalência quer dizer igual, que é igual às mesmas figuras. Então, aqui nós temos uma figura que foi dividida em 12 partes iguais. Eu divido ao meio. Eu vou ter 6 dozeavos, repartido bem ao meio. Nesta figura, foi dividida em 10 partes iguais. Eu divido ao meio, eu vou ter 5 décimos. Nessa próxima figura, foi dividida em 8 partes iguais. Dividido ao meio, ficou 4 oitavos. Nessa aqui, nós temos, então, a figura repartida em 4 partes iguais. Eu pego, fica 2 quartos. E essa aqui, então, dividida bem ao meio, eu tenho 1 meio. Quando eu falei para vocês que ela equivale, é porque eu coloco esse 1 meio aqui e ele vai dar bem certinho 1 meio. Então, essas equivalências aqui, essas frações aqui, elas são equivalentes, todas elas equivalentes a 1 meio. Meus queridos alunos, então estamos encerrando essa aula de fração. Esperamos que vocês tiveram um ótimo aproveitamento. Em caso de dúvida, pode entrar comigo no privado que eu faço uma retomada com vocês, certo? E até em breve nos encontraremos. Tchau!